Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre carteira pinga-pinga. Tem tempo que a gente não mostra aqui a carteira pública, né, de renda que eu tenho aqui do canal Eagle Educação. Então, como hoje foi dia de fazer algumas operações com opções, uma rolagem, algumas vendas, eu resolvi mostrar aqui para vocês as últimas atualizações da carteira. Afinal, é uma carteira pública, né? Então, é para vocês acompanharem aí e verem na prática como é que eu tô fazendo renda todos os meses utilizando essa carteira e operações super básicas de opções. Além de mostrar para vocês aqui a carteira, as operações que eu fiz, mostrar minha planilha com todas as rendas que eu recebi da carteira, inclusive algumas inesperadas aqui, eu nem estava esperando e pingou uns negócios aqui. Eu também vou entrar no Eagle System, que é o sistema que eu criei para registrar operações estruturadas e mostrar para vocês o registro da rolagem que eu acabei de fazer e também das novas vendas que eu acabei de fazer também nessa carteira. Então se segura na cadeira aí, porque tem bastante coisa interessante nesse vídeo. Eu espero que você saia daqui com novos aprendizados, pelo menos conhecendo novas ferramentas e formas de operar opções, beleza? Bom, então primeiramente, se você não conhece a carteira Pinga-Pinga, tem uma playlist aqui do canal que é só sobre essa carteira. Eu vou deixar aqui em cima no izinho, se você quiser acompanhar desde o primeiro vídeo, todas as operações que eu fiz nessa carteira registradas publicamente, beleza? Então, izinho aqui, você vai ver essa playlist. Só para dar um pouquinho de contexto, a carteira Pinga-Pinga começou com R$10.000, todos os meses eu aporto R$1.000 e faço operações de renda com opções, aquelas básicas mesmo, venda de put e venda coberta. Mas eu não faço assim também de qualquer forma, né? Eu tento fazer as operações respeitando uma certa alocação estrutural, que no nosso caso aqui é mais ou menos 50-50. Então eu quero estar 50% renda fixa, 50% renda variável, incluindo ações e fundos imobiliários aqui na renda variável também. Afinal, é uma carteira de renda, então a gente quer ativos geradores de renda nessa carteira. O objetivo aqui é ver pingar todo mês dinheiro ali na nossa conta e cada mês pingar um pouquinho mais. Então a ideia da carteira é exatamente essa. Então eu controlo bastante a quantidade de opções que eu vendo, né, para não disruptar demais essa alocação. Agora no início, né, a carteira começou lá com 10 mil, agora a gente vai ver aqui tá chegando em R$33.000. Então a gente percorreu um certo caminho ali, um pedaço veio de aportes, um pedaço é rendimentos da carteira que a gente foi reinvestindo. Então essa carteira já andou um pouquinho e o aporte que a gente faz é R$1.000. Então cada novo aporte é ali 3 e pouquinho por cento do valor que a gente tem investido, né? Então é um aporte ainda relativamente grande. Por esse motivo, agora no início, eu me dou um pouquinho mais de liberdade de vender um pouquinho mais de opções do que eu venderia normalmente se esse aporte fosse lá 0,1% da carteira, por exemplo, né? Porque aí, caso eu fique um pouquinho desalocado para um dos lados, rapidamente com novos aportes eu acabo conseguindo reequilibrar os percentuais que eu quero da carteira, tá? Então só esse disclaimer antes da gente começar e vamos aqui já para minha tela para mostrar para vocês as operações que eu fiz hoje. Então vocês estão vendo aqui a tela do meu home broker ali, da Mirai Asset, né, que é a corretora que eu tenho usado para fazer essa carteira, e aqui são as operações que eu fiz hoje. Tem as tentativas que eu cancelei e as executadas, que são essas, tem essa barrinha verdinha. Então primeiro eu fiz uma compra do Hype G26 e uma venda do Hype H262, né? Então foi uma rolagem de venda coberta em Ipera, que é uma das ações que a gente tem lá na carteira e que estamos fazendo venda coberta. Depois eu fiz também uma venda de 200 EZTEC H143, né? Isso foi uma venda coberta comum. E fizemos também uma venda de 100 quantidades de BBAS H242, que também é uma venda coberta comum. Para você que não lembra, eu no último exercício assumi Banco do Brasil por R$23,33, nessa queda recente que teve. Eu tenho um outro lote lá de Banco do Brasil com preço médio um pouquinho mais alto, mas esse lote está com preço médio R$23,31, na verdade, para ser sincero. Fiz uma venda coberta no R$23,33, que é mais ou menos o meu preço médio, recebendo 76 centavos. Né? Então um excelente prêmio aí, praticamente 3% de prêmio, digamos assim. Na verdade, um pouco mais de 3% de prêmio em cima do meu notional lá. Tá? E se eu entregar, tudo bem, eu entrego 2 centavos acima do que eu comprei, fora os prêmios que eu recebi na put para assumir e agora os prêmios que eu tô recebendo na call para entregar. E ainda continuaria com um lotezinho lá de Banco do Brasil, que é uma ação que eu acho extremamente barata, beleza? Mas tá bem concentrada na minha carteira. Eu tenho 2 lotes, então tenho aproximadamente ali 4.700, R$5.000 numa carteira de R$33.000. É bastante coisa para uma ação só. Então por isso que eu topei fazer essa venda coberta aqui. Bom, pessoal, mostrei aqui para vocês as operações que eu fiz, mas vamos mostrar isso
isso dentro da nossa planilha, né, que fica bem mais organizado. Então eu vou abrir a planilha aqui para vocês já estão enxergando ela aí, né? Aqui tá a planilha, tá? Se você notar, né, essas 3 operações aqui, ó, são as operações que eu tava falando para vocês. A HypeH 262, PBASH 242 e Exetec H 143. São as 3 vendas que eu fiz. Curiosamente, 3 vendas de calls. Então o mercado tá lá em topo histórico, a gente tá vendendo bem mais calls do que puts. Pode ser que tenha alguma oportunidade para put. Se surgir, eu vou fazer venda de put também. Mas a princípio estamos fazendo vendas de call. Dá para ver que esse notion aqui, né, se a gente somar, tá dando R$ 7.783, né? Então, o notional um pouco mais alto, tá? Então, se a gente for exercido, vamos entregar R$ 7.700 de ações, mas a nossa exposição em renda variável tá um pouquinho acima do que deveria estar também. Então, se a gente entregar, tudo bem, a gente entrega agora em máxima histórica, não tem problema nenhum, e a gente volta a vender puts para assumir mais ações, se for o caso, beleza? Então, essas são as operações que tem aberto agora. Se você notar, né, são operações mais antigas, olha só de hype aqui, rapidinho eu já achei 3 pernas aqui, então já tem 3 meses que eu tô rolando esse negócio, ó, rolei a do mês 6, a do mês 7, agora a do mês 8, né, então já recebemos um bom prêmio aqui nessa brincadeira. Vamos até somar os prêmios pra gente ver, ó. Se a gente somar isso aqui, tá dando R$ 138, quer dizer que eu recebi R$ 1,38 por ação. A ação custa R$ 26, então é um prêmio relevante, tá? Cerca aí de 5,3% de remuneração nesses 3 meses que eu tô rolando. Fora que eu assumi essa ação através de venda de put, então recebi mais prêmios ainda desde a venda de put, tá bom? Banco do Brasil é a mesma coisa, né? Tem um tempão que eu tô fazendo vendas de Banco do Brasil, a gente vai ver isso um pouco lá na frente. E Exetec então nem se fala, né? É a empresa da qual nós recebemos mais prêmios aqui na carteira Pinga Pinga. Eu sei disso por causa do Eagle System, que ele me avisa exatamente qual é a empresa que me pagou mais prêmios até agora. Então, tudo indo muito bem, estamos recebendo bastante prêmio em cima dessas posições. Se a gente entregar, tá tudo certo também, beleza? Indo para a aba aqui do regime caixa, a gente tem essa tabelinha que a gente gosta de olhar, né? No mês 7 dá para ver que teve bastante movimentação, né? Teve essa rolagem da Ipera, e aí essa rolagem acabou gerando bastante entrada e saída aqui de opções. O resultado de opções foi 221, e esse mês a gente tá no dia 7 agora. Só teve o pagamento de proventos ainda de Risa Terrax, tá? Mas eu tô imaginando que esse mês vai ser ali por volta de 80, 85 reais em proventos. Então esse total aqui que tá em 236 hoje, eu tô esperando que seja por volta de 300 reais esse mês, beleza? Então é um pinga-pinga bem intenso, né? Se você for olhar uma carteira de 33 mil gerando de renda cerca de 300 reais, é bastante relevante. Lembrando que isso aqui é a renda da carteira, não é a rentabilidade da carteira. Tá? A renda é só o dinheiro que pinga no seu caixa todos os meses, né? A renda fixa que está lá nessa carteira continua rendendo, as ações estão se valorizando ou caindo, os fundos imobiliários estão subindo ou caindo, então a rentabilidade é uma coisa diferente. Aqui a gente está olhando o regime de caixa, é muito difícil você achar uma carteira que gera quase 1% de caixa no mês. Bom, olhando aqui as compras e vendas, a gente teve nos últimos vídeos aqui, provavelmente essas 3 aqui, eu não me lembro se eu mostrei essa de B5 P211, mas era um caixa que estava lá com o último aporte, eu acabei comprando mais renda fixa, porque a gente está desbalanceado no sentido da renda variável, né? Aqui, Banco do Brasil foi o exercício em opções, você pode ver que eu fui exercido aqui no strike 23,31, como eu falei, né? Então assumi R$ 2.331 de Banco do Brasil, e tinha um valorzinho em caixa lá, ó, R$ 75 aqui, que eu usei para comprar MXRF, que é o nosso fundo imobiliário de troco. Então sobrou R$ 80 na conta. O que a gente compra? Geralmente é MXRF, KISO 11 ou RZAG, tá? Por quê? Porque são fundos que custam ali, ó, R$ 8, R$ 9, R$ 7. Então a gente aloca o troco neles, porque eles têm um valorzinho muito pequenininho, e aí para esses troquinhos que sobram na conta, para não ficar desalocado, a gente acaba investindo nesses fundos, beleza? Para a aba de proventos aqui, esse mês só Risa Terrax pagou, e eu tive uma surpresa boa no final do mês passado, que foi Sanepar, né? Tem muito tempo que eu não tenho Sanepar na carteira, e pingou esses R$ 63 aqui, que eu acho que era algum provento que não tinha sido pago ainda, da época que eu tinha ação aqui na carteira Pinga Pinga, e resolveu pingar agora. Então, estamos todos felizes aqui com esse provento que a gente não imaginava, R$ 63 aqui para nós de graça. Risa Terrax já pagou hoje, inclusive, R$ 15,75, R$ 1,05 por cota, maravilha, tudo dentro do esperado, já tem alguns meses que ele tá pagando isso, então tá tudo certinho, tá bom? O último aporte que a gente fez aqui foi no dia 20/6, tá? Que eu aportei aqui R$ 1.000, o total de aportes até agora foi de R$ 29 mil, então nós estamos chegando em 33 mil, mas eu só aportei 29
329, os outros quase 4 mil foi a própria carteira que gerou através de valorização, de renda e etc. Beleza? Essa aba de posições é só para controle e aqui aquele gráfico que vocês gostam bastante da renda mensal, né? Então aqui a gente tem acompanhando, eu vou até filtrar aqui só o total pra gente ver aqui, ó, olha só, tá aí o total, beleza? Então até agora no mês 7 a gente tá com R$236 aqui onde eu tô passando o mouse, né? E eu imagino que vai vir aqui perto de 300, então essa barrinha ainda deve subir bastante. A renda, você consegue ver que é meio errática, porque tem renda de opções misturada com renda de proventos, então ela fica meio errática mesmo, tem mês que é mais, mês que é menos, mas você consegue claramente traçar uma linha aqui, ó, no sentido crescente, né? Imagina que isso aqui vai para 300 ainda, você consegue traçar uma linha reta aqui, indo do 44 até o 300 tranquilamente e ver que a tendência dos proventos, né, das rendas mensais é de alta. Afinal, nossa carteira está crescendo, evoluindo. Começou com 10 mil, é natural que ela tenha menos renda, está com 33 mil, é natural que ela gere mais renda também. E como eu falei para vocês, a gente vai entrar no Eagle System agora, que é o meu sistema que eu uso para controlar ali as vendas de opções, né, e que você pode usar também, ele está aberto para vocês, vai ter um link aqui na descrição, no primeiro comentário, caso vocês queiram entrar, né, é a primeira versão dele, pessoal, então entrem, assinem, né, tá muito barato para assinar, e você pode registrar o seu histórico lá e acompanhar suas operações de agora em diante com um sisteminha bem montadinho, que te dá gráficos bonitos e tudo mais, tá bom? Então o link tá na descrição, aproveita e entre logo. Tem uma versão grátis também, que você pode usar para experimentar, e tem a versão paga que custa R$19,90 na data que eu tô gravando esse vídeo, que não vai durar muito tempo esse preço, então eu recomendo que você entre rapidamente, beleza? Então vou abrir ele aqui para vocês verem. Esse aqui é o Eagle System. E no Eagle System, o que acontece? Eu consigo registrar aqui minhas operações. Então aqui eu tô no meu histórico. Se eu tirar esse filtro aqui do vencimento, você tem aqui essa tabelinha, né, que vocês estão vendo aí, com todo o histórico. Então você tem essa tabelinha aqui com todo o histórico das operações que eu fiz, o resumo aqui, né, da renda, o tanto que eu fiz de renda com put, com calls, no total, quanto que eu tenho agora em aberto aqui, né, então tenho R$2.600 ITM, né, que é aquela venda de call de Ipera. Na put eu não tenho nenhuma em aberto vendida, então eu tô com 0 aqui de Notional vendido em put. Então esse sisteminha, ele sistematiza, né, ajuda você a ver. Se eu filtrar aqui só o vencimento 18/7, eu ainda não registrei aquelas operações, porque eu vou mostrar para vocês ainda como vai ser. Aqui esse gráfico eu acho muito legal. Ele mostra aqui, ó, a opção que eu tava vendida, que era essa IPG 26 com strike 25,75. Quando eu fiz essa posição, Ipera tava 26,96, então ele me mostra o preço, e agora tá 28,20, ou seja, Ipera tá subindo, né, e ele mostra aqui, ó, minha call tá lá embaixo, a ação tava aqui quando eu comecei e ela subiu mais, então mostra mais ou menos um histórico ali do que aconteceu com a sua operação, e como eu filtrei esse mês aqui, ele me mostra o resumo só desse mês, né, então eu tenho R$185 lá vendido em calls, né, meu delta tá muito próximo de 1 aqui, agora eu já rolei e vou fazer essa atualização aqui para vocês verem, e a cobertura que eu preciso aqui para cobrir essas calls, que é o meu Notional, né? Então ele me mostra aqui tudo isso. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou registrar a rolagem que eu fiz com Ipera e vou registrar também as novas vendas que eu fiz das outras calls que eu mostrei para vocês aqui na planilha agora, para vocês verem como é fácil de fazer isso. Então, primeiramente, eu vou aqui nesse menuzinho, vou clicar e vou apertar aqui em enrolar. Tá bom? Quando eu fizer isso, ele vai abrir essa página aqui, já com os dados daquela opção que eu tinha. Então o ticker da opção era G26, o preço de venda foi 1,85, o novo vencimento que eu quero aqui é no 15/8 mesmo, e aqui essa distância máxima, né, é um percentual máximo que eu quero de distância do preço do ativo. Eu vou botar 15% aqui só para aparecer várias opções de rolagem pra gente. Quando eu clico aqui em buscar rolagem, olha só o que acontece. O sistema vai no mercado e vai buscar todas as alternativas de rolagem que eu tenho para essas configurações. Então aqui está a opção que eu estava vendido, né? A Ipera G26, que é a que eu quero rolar. Então ele já fala aqui, essa aqui eu vou reverter, né? Vou fazer a compra. E aqui eu tenho as opções de rolagem. Então todas as opções que eu tenho aqui para poder fazer essa rolagem de opções. Ele me traz todas elas. Como eu botei 15%, ele me trouxe muitos valores, né? Eu escolhi, como vocês viram lá, a H262. Que é essa aqui com strike 26. Então eu aumentei 25 centavos do meu strike e recebi prêmio ainda. Então a gente vai ver isso.
tá bom? Eu vou selecionar aqui essa aqui, que foi a que eu escolhi. Aqui tem um ponto importante. Quando ele busca essas rolagens, tudo que tá verde aqui, ó, é o que é caixa positivo. E o que tá vermelho é o que é caixa negativo. Por quê? Ó, se eu olhar lá, eu preciso comprar essa opção por R$ 2,45 e eu vou vender a próxima. Essa aqui tá R$ 2,33, então eu vou desembolsar a caixa se eu rolar para essa. Essa aqui tá R$ 2,80, então eu vou receber dinheiro, ela é caixa positiva, né? Porque eu vou pagar R$ 2,45, receber R$ 2,80, então caixa positiva. Eu vou selecionar essa aqui e aí ele já me dá esse resuminho aqui, olha que delícia, ó. O prêmio inicial que eu tinha feito era 185. Vai custar para reverter R$ 245. O novo prêmio que eu vou receber é R$ 280. Então o balanço dessa rolagem é R$ 35 positivo. E o balanço total, ele tá somando 185 com 35, dá R$ 220 nessa rolagem. O meu novo delta vai ser 78, beleza? Então ele me dá esse quadro resumo da rolagem para eu poder ver. Tô recebendo dinheiro, quanto que tá vindo no total e tudo mais. Se eu clicar aqui salvar operações selecionadas, ele vai me abrir esse quadrinho para eu confirmar a data que eu fiz e os preços, né, de recompra e do novo prêmio. Curiosamente aqui, nesse caso, foi exatamente o valor que eu fiz, né? Eu comprei por R$ 2,45, como eu mostrei no início do vídeo, e vendi por R$ 2,80. Então o preço está certinho. Então eu não vou mexer aqui, mas eu poderia mexer aqui, né? Mudar aqui, não comprei por R$ 2,45, tava R$ 2,49 quando eu fiz. Como já veio tudo certo, eu não vou mexer. Tá bom? Então tá tudo aqui, a data que eu fiz a operação foi hoje mesmo. A gente colocou essas coisas aqui porque às vezes você fez a operação ontem e vai registrar só hoje, então você pode alterar isso aqui para ficar melhor para você. Cliquei em confirmar aqui, ó, pum, e ele já aparece rolagem realizada com sucesso aqui, onde vocês estão vendo. Então beleza. Se eu for lá no meu histórico agora, o que vai acontecer? Ele já vai buscar, ó, no dia 18/7, essa operação aqui já vai aparecer como encerrada, quer ver? Ele tá pensando um pouquinho aqui, porque eu fiz uma operação nova, né? Olha lá, já aparece como encerrada, tá vendo? Ó? E aqui aparece o status rolada, né? Então a operação foi rolada, ele já me diz aqui também, né, os preços, né, todos. Então eu recebi R$ 1,85, fiz a recompra por R$ 2,45, ele já me fala tudo isso, beleza? E se eu for pro filtro aqui, né, eu posso tirar esse aqui e você já vai ver a do mês seguinte aqui, né? Então tava na G26, essa do H262 é a que tá aberta. E ela tem strike 26, tem o preço atual da ação, 27,74, né? Você pode ver aqui, ó, eu recebi R$ 2,80 de prêmio, beleza? Então, R$ 280, ela está em aberto aqui, como vocês podem ver, e a cobertura dela é R$ 2.600, porque é a ação no strike 26, então é isso que eu vou receber se eu for exercido, tá bom? Tem 39 dias até o vencimento, data de abertura foi dia 7, então tá tudo certinho, muito bem registrado aqui. Se eu for aqui pro meu dashboard agora, eu consigo ver o gráfico também, ó, ela já apareceu aqui. R$ 35 que eu recebi esse mês de opções, que foi o que? Dessa rolagem de Hypera, né? Se eu olhar o gráfico aqui, também aparece aqui, ó, R$ 35 que eu recebi de Hype 3, né, de Hypera. E aqui também já foi atualizado, né, o meu PNL acumulado tá em R$ 1.979. A operação aparece aqui também, né, eu recebi R$ 35 de call. E aqui embaixo tem o resumo dos prêmios de todos que eu recebi também, tá bom? Exetec, Lojas Renner, Banco do Brasil, Hypera, etc. Ativo a ativo, quanto que eu recebi de prêmios nessa carteira. Então tá tudo registrado bonitinho. Agora, vou voltar aqui no meu histórico, né, só pra gente ver. Eu vou tirar aqui, vou botar só esse mês de agora, 15/8, beleza. Aí só aparece a operação de Hypera, tá? Mas agora, eu quero registrar as outras vendas que eu fiz lá, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Quais foram essas vendas? Foi Exetec e foi, deixa eu até olhar aqui, foi Exetec e Banco do Brasil. Então vamos começar com o Banco do Brasil. Então o que eu vou fazer para fazer isso aqui? Eu vou aqui no meu buscador, eu vou selecionar aqui Banco do Brasil. Como não é uma rolagem, né, eu tô fazendo uma operação nova, vou botar um lote de 100. Aqui eu posso escolher qual delta eu vou buscar, né? Aqui tá entre 5 e 30 o nosso padrão. Eu vou botar aqui, vou botar entre... O mínimo vai ser 30 e o máximo vai ser 70. O vencimento vai ser em agosto, né? Dia 15 de agosto, que é o vencimento mensal. E pronto. Eu vou adicionar essa aqui. Eu também fiz uma de Exetec. Então, eu vou botar aqui Exetec 3. O lote foram 200. Eu vou botar o mesmo delta mínimo e máximo, o mesmo vencimento, vou adicionar aqui também. Então já tenho o Banco do Brasil e Exetec, que são as duas opções que eu vou querer buscar opções para fazer rolagem, né? Como eu já fiz a rolagem, eu estou buscando só para registrar, mas você poderia não ter feito ainda e estar buscando para ver suas alternativas, né? É para isso que serve a ferramenta também. Então eu vou buscar essas opções e ele já vai me dar aqui
várias alternativas. Ah, eu registrei tudo put, pessoal. Poxa vida, é call, né? Eu tinha que ter marcado call aqui. Então, vamos lá. Vou remover essas duas. Vou adicionar call de EZTEC em 200. Beleza, call agora, né? E Banco do Brasil, vou adicionar... Opa, caraca, gente, calma aí. Eu carreguei os favoritos aqui. Vamos lá. Ao vivo é mais gostoso. Então, calls, adicionei. Agora eu quero Banco do Brasil. Eu vou um lote de 100, os mesmos strikes, beleza? Adicionei. Agora sim. Calls de Banco do Brasil, calls de EZTEC. Vou buscar as opções. Agora sim. Ele me deu as calls, tá bom? Então, eu tenho aqui as calls de EZTEC, olha só. Em vários strikes aqui, beleza? Eu fiz a venda dessa H143, que é essa call do 14 e 26. Então, vou selecionar essa que eu quero. Você, se não tivesse feito a operação ainda, poderia selecionar outras aqui, né? Você consegue já ver entre o strike 30 e strike 70 quais são as calls que você tem disponíveis aqui e quanto prêmio você vai receber em cada uma. Então, selecionei essa. E no Banco do Brasil, a gente fez a do 23 e 33, que é essa aqui, ó, H242, tá vendo? Então, vou selecionar ela também. Então, essas são as duas vendas de call que eu quero fazer. 200 dessa EZTEC, que eu já registrei lá no início, e 100 dessa Banco do Brasil. Aqui ele já me dá o quadro resumo aqui, ó. Eu tô recebendo R$ 178 de prêmio, que é 3,43% do meu notional. Meu delta médio ele tá em 43 e eu tenho que ter R$ 5.185 de cobertura para poder fazer essas operações, que são as próprias ações que eu estou colocando em cobertura ali. Beleza, agora eu vou clicar aqui em salvar as operações selecionadas, tá? E vou confirmar os preços. Então, só para eu me relembrar aqui quais foram os preços, EZTEC foi 55 e Banco do Brasil foi 76. Então, 55 tá certinho. Então, já vou salvar com esse e vou confirmar aqui também. E Banco do Brasil foi 76. O mercado mexeu enquanto eu estava gravando o vídeo e agora ela só vale 68. Então, vou meter o dedão aqui nesse preço e registrar 76, que foi o preço que eu fiz lá quando eu fiz a operação. A data tá certinha, foi hoje mesmo, então eu já vou clicar aqui em confirmar e ele já vai me dar aqui, ó, opção confirmada com sucesso. Então, eu já fiz essas vendas. Se eu for aqui no meu histórico novamente, o que vai acontecer? Deixa eu tirar isso aqui, colocar 15/8. Tem aqui todas as operações que eu fiz esse mês. Então aqui, ó, inclusive o Banco do Brasil já tá com R$8 de lucro aqui, porque eu vendi por 76 e ela tá 68 agora. As outras duas não se mexeram aí. Mas ficou tudo registrado aqui bonitinho, né? Ele já me dá, inclusive, o resumo. Olha só, eu recebi R$466 de prêmios, né? Porque teve a rolagem da Ipera, então por isso que ele bota esse prêmio mais alto aqui. Eu tenho que ter 7,785 de coberturas para poder, né, sustentar aqui essas operações, que o resumo total de prêmio é R$466 em prêmios, né? Ele me dá os gráficos aqui também das 3 operações que eu tenho, né? Então, EZTEC, eu vendi uma call do 14,26, a ação tá 13,84 agora, que é o inicial e o atual é o mesmo preço. Banco do Brasil, a mesma coisa, né? Eu vendi uma call do 23, ela tá 22, e Ipera eu vendi uma call do 26 e a ação tá 27,74. Tá bom? Então tem todos esses gráficos aqui e eles vão se atualizando à medida que o tempo vai passando, né? Então tem o inicial e o atual estão iguais agora, mas à medida que a ação vai se mexendo, esse gráfico vai se mexendo também. Tá? E tem uma coisa interessante que eu gostaria de registrar também. Eu gosto de marcar o ID dessas operações. Aqui, como eu fiz a rolagem do Ipera, ele já veio com o ID 12, mas essas duas vieram sem. Então eu queria pegar e registrar aqui, né? Deixa eu até olhar na carteira pinga-pinga aqui, quais que eram os IDs. A da Ipera é 12, Banco do Brasil é 11 e a EZTEC é 13. Então eu quero fazer esse registro, né? Eu quero deixar os IDs aqui registrados. Então eu vou tentar aqui, EZTEC era 13. Eu vou clicar aqui em editar e eu vou tentar trocar o ID aqui, ó. Ao invés de número 1, eu vou botar O13, que é o ID dela. E vou clicar aqui no disquetinho, né? Se você sabe o que é isso, parabéns, você tá velho como eu, e você vai salvar aqui. Tá bom? Depois eu vou editar esse aqui, ó. Ao invés de número 2, aqui vai ser O11, que é o ID do Banco do Brasil. Vou clicar no disquetinho para salvar e aí o ID tá salvo também. Então consigo controlar essas operações via ID também, se eu preferir, tá? Fica tudo como se diz, uma encavalada na outra ali, né? Uma ligada na outra. Então as operações ficam ligadas uma na outra e fica mais fácil da gente controlar. Vamos ver se esse registro deu certo lá no dashboard? Então eu clico aqui em dashboard e olha só,
esse mês já aparece aqui R$221 em renda com opções, porque foi a rolagem de Pera, depois mais as 2 novas vendas. Inclusive foi o mês recorde aqui de opções, né? R$221. Aqui também aparece, né? Ela discriminada, então a Exetec eu recebi 110, Banco do Brasil 76 e Pera 35. O meu PNL acumulado já foi para 2.165, ou seja, ele está somando, né, mês a mês tudo que eu estou fazendo com opções. Então a gente já fez R$2.165 de renda com opções nessa carteira, desde o início lá, né? E aqui também, ó, por tipo de operação, olha que interessante, agora que o mercado está na máxima, né, a gente está vendendo muito mais call do que put, olha só que interessante, né? Aqui no início só tinha renda fixa, então era mais put. Aqui no meio o mercado estava sambando ali, caindo, subindo e tal, a gente vendia mais put, né, de vez em quando uma callzinha. E agora que ele está em máxima, a gente está praticamente vendendo só call, muito interessante. Aqui está atualizado agora, né, quais ativos geraram mais renda, pode ver que Banco do Brasil passou Lojas Renner agora, depois dessa venda coberta, e Exetec é campeã absoluta ali, né, quase R$500 de renda veio só de Exetec. Uma posição bem pequena, tá lá R$2.000 e poucos de Exetec, e já gerou quase R$500 só de renda de opções, fora os proventos da própria Exetec. Banco do Brasil é 354, Lojas Renner, né, 287, Ipera 238, então dá para ver por ativo quanto que foi gerado de renda aqui, é muito interessante de ver isso também, né. Tá aqui os registros, funcionou tudo certinho aqui no Eagle System. Se você quiser testar esse sistema, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário também. E se você quiser ter a sua carteira, né, com recomendações individualizadas minhas e do meu sócio, eu vou te convidar a clicar no Fale Comigo aqui na descrição também. A gente faz consultoria de valores imobiliários, então a gente ajuda a montar a sua carteira e faz essas recomendações pessoais, individualizadas para você, para o seu caso, de acordo com o seu planejamento financeiro, inclusive fora do Brasil também, tá? Então temos ativos no Brasil e no resto do mundo. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Se você quer ajuda aí para tocar a sua carteira a 4 mãos, receber recomendações individualizadas para o seu caso, clique no Fale Comigo, você vai para o WhatsApp conversar comigo mesmo e eu te explico como que funciona esse serviço para a gente ver se faz sentido no seu caso. Se você gostou de acompanhar essa série aí da carteira Pinga Pinga, eu vou deixar a playlist dela aqui do lado, basta você clicar e você vai parar lá nessa playlist. Vai ser um prazer te receber lá também, ou, né, dentro aqui da minha consultoria de valores imobiliários, tá bom? Foi um grande prazer gravar esse vídeo para você, grande abraço.